Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Quando achar, diga amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tu dizes: estou rico e abastado, e não tenho falta de coisa alguma. E tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloque a sua Bíblia no banco, por gentileza. Levante as suas duas mãos lá em cima, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor. Diga: Senhor, fala comigo e eu te glorificarei. Diga: independente do que for. Diga: independente do que for, eu te glorificarei. Se assente glorificando ao Senhor. O texto é conhecido. É bom quando lemos um texto conhecido, porque passamos a conhecê-lo ainda mais. Trata-se de uma das 7 cartas do Apocalipse. E a primeira coisa que precisamos ter em mente ao lermos as cartas do Apocalipse é que o autor destas cartas é Jesus. Sim, o autor dessas cartas não é Paulo, tampouco Tiago ou João. É o próprio Jesus que está escrevendo, ditando essas cartas para as igrejas. Depois que você fixou na sua mente de que o autor destas cartas não é João, e sim Jesus, eu preciso que você entenda que Jesus é organizado. Jesus é tão organizado que quando Jesus ressuscitou, ele permitiu que o lenço que cobria o seu rosto ficasse dobrado. Os discípulos de Jesus, ao adentrarem no túmulo, viram que o lenço estava dobrado, porque Jesus é organizado. Como Jesus é organizado, e como Jesus é o autor dessas cartas, o mínimo que nós podemos esperar
é que essas cartas estejam organizadas, pastor Leandro. Essas cartas estão rigorosamente organizadas, porque o autor dessas cartas é organizado. E a título de introdução, eu quero ressaltar alguns aspectos da organização dessas cartas. Primeiro aspecto da organização dessas cartas. A primeira carta foi escrita para a igreja de Éfeso. Por que Éfeso e não Esmirna? Por que Éfeso e não Pérgamo? Porque a primeira carta foi escrita a Éfeso e não a Tiatira. Simples. A cidade de Éfeso era a mais importante e maior cidade das 7. E era em Éfeso que estava a igreja sede. Se Jesus vai tratar com o campo, ele é tão organizado que vai começar com a sede. Jesus está tratando com as igrejas, mas ele não começa tratando com as congregações, ele começa tratando com a sede. Jesus é tão organizado que ele vai tratar com os pastores da igreja. Ele não começa tratando com os pastores das congregações. Ele é tão organizado que ele começa tratando com o pastor da sede. O segundo aspecto da organização dessas 7 cartas é que a última igreja a receber uma carta foi exatamente a igreja de Laodiceia. Ele começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia era a igreja que tinha a pior condição, o pior problema. Laodiceia foi a igreja que recebeu a pior repreensão: vomitar-te-ei da minha boca. Mas também Laodiceia foi a igreja que recebeu a maior promessa: dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Jesus é tão organizado que o terceiro aspecto da sua organização está na ordem cronológica em que essas cartas estão organizadas, começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isto porque cada igreja, em suas características, se parece, representa e aponta profeticamente para um período da história da igreja na face da terra. De maneira que Éfeso representa profeticamente a igreja vitoriosa e virtuosa do primeiro século. Esmirna se parece com a igreja perseguida do século 2 e do século 3. Pérgamo representa a igreja popular do século 4 e do século 5. Tiatira representa a igreja pagã, apóstata, desviada, do século 6 ao século 15, a igreja da Idade Média. Sardes, por sua vez, se parece muito com a igreja reformada, século 16, 17 e 18. Filadélfia se parece muito e representa, profeticamente falando, a igreja missionária, avivada, pentecostal, do século 19 e do século 20, diante da qual Jesus colocou uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mas a igreja de Laodiceia foi deixada por último, porque a igreja de Laodiceia se parece, aponta, representa profeticamente com a igreja do século 21, com a igreja dos dias atuais. De maneira que
Tudo que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, Ele está falando para mim e para você. De maneira que a carta de Jesus à igreja de Laodiceia é nada mais, nada menos do que a carta de Jesus à igreja que eu estou pregando aqui hoje e agora. Queira você ou não, goste você ou não, aceite você ou não, nós somos representados no Apocalipse, em suas características, em suas semelhanças predominantes, com a igreja de Laodiceia. Por isso, essa igreja foi deixada por último, porque ela representa a igreja dos últimos dias. O quarto aspecto que demonstra o quanto Jesus é organizado é que Jesus separou as 7 cartas em 7 partes. Sim, cada carta tem uma estrutura que a divide em 7 partes. Primeira parte, saudação. Segunda parte, apresentação. Terceira parte, condição. Quarta parte, problema. Quinta parte, solução. Sexta parte, promessa. E sétima parte, encerramento. Jesus é tão organizado que cada carta começa com uma saudação ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve. Ele é tão organizado que depois da saudação, em que nós encontramos o destinatário da carta e o CEP da carta, destinatário, o anjo da igreja, CEP da carta, que está em Laodiceia. A segunda parte da carta é a parte do remetente, é a parte da apresentação. Estas coisas diz aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A terceira parte é chamada de condição, porque nesta parte Jesus revela quais as condições atuais daquela igreja. E geralmente, na parte da condição, Jesus costumava tecer elogios para as igrejas. Conheço a tua perseverança, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço tuas boas obras, exceto a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Sardes e para a igreja de Laodiceia, na parte da condição, Jesus não faz nenhum elogio. Eu estou tentando te dizer que nós somos representados no Apocalipse por uma igreja que não recebeu nenhum elogio. Queira você ou não, aceite você ou não, dê glória você ou não, nós somos representados no Apocalipse por uma igreja que não recebe nenhum elogio. A quarta parte da carta é chamada de condição ou de problema, porque na parte do problema Jesus revela o pecado da igreja, o problema da igreja. E na parte do problema é normal Jesus fazer críticas à igreja, exceto a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Esmirna e Filadélfia são igrejas que não recebem nenhuma crítica, são igrejas que não têm nenhum
problema. E Filadélfia é a igreja que nós éramos. Laodiceia é a igreja que nós somos. Pastor, existe igreja perfeita? No primeiro século tinha duas: Esmirna e Filadélfia. Eram igrejas perfeitas, pois não recebem nenhuma crítica. E hoje, pastor, existe igreja perfeita? Não sei, mas se tiver, não vá para lá. Porque o dia que você for lá, ela deixa de ser perfeita. Então fica aqui mesmo. A quinta parte da carta, eu estou falando da organização dessas cartas. É chamado de a parte em que Jesus vai dar a solução para o problema. Então Jesus aponta o problema e depois ele dá a solução para o problema. Jesus tem a solução para o problema da igreja. A sexta parte da carta é chamada promessa. Nesta carta, Jesus, em sua sexta parte, dá a cada igreja uma promessa. E a última igreja é a que recebe a maior promessa. Se por um lado somos a igreja que não recebe nenhum elogio, somos a igreja que recebe a pior crítica, por outro lado, também somos a igreja que recebe a maior promessa. E em último lugar, dentro da organização dessas cartas, cada carta termina com um encerramento. E no encerramento temos uma mensagem de alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos querem de fato? Depois dessa introdução, quantos ainda querem de fato ouvir a voz de Deus aqui esta noite? Primeira observação a ser feita na carta à igreja de Laodiceia. Quem me ouve, diga amém. Ao anjo da igreja é o destinatário. Que está em Laodiceia é o CEP. Escreve. Jesus começa com o destinatário. Quem? A dirigente do círculo de oração? Não. O líder da mocidade? Também não. O regente do coral? Não. O anjo da igreja. Por que o destinatário é o anjo da igreja? Porque ele é o responsável pela igreja. Porque ele vai dar conta pela igreja. Porque ele representa a igreja. Na parte da saudação, temos o CEP, Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que tinha 3 características. Número 1, rica. Os maiores bancos de ouro da região ficavam em Laodiceia. Segundo, escolas de medicina. As maiores escolas de medicina, com ênfase em oftalmologia, o médico dos olhos ficava em Laodiceia. Terceiro, em Laodiceia haviam as maiores fábricas de tecido preto. E a cor preta era a cor da moda no primeiro século, por causa das fábricas de lã preta que havia em Laodiceia.
De maneira que Laodiceia tinha ouro, tinha pomada para os olhos e tinha tecido. A economia de Laodiceia, a confiança de Laodiceia estava firmada nessas três indústrias. Número 1, o ouro. Número 2, lã. Número 3, medicina. Esta igreja tinha remédio. Esta cidade tinha escolas de medicina. Essa cidade tinha fábricas de roupa. E esta cidade tinha ouro. Essa cidade só não tinha uma coisa: água. Tinha banco, mas não tinha água. Tinha escolas, mas não tinha água. Tinha fábricas, mas não tinha água. De maneira que as águas que os laodicenses bebiam vinham através de arquedutos de duas cidades, uma ao norte e outra ao sul. Da cidade mais ao norte vinham águas quentes, ferventes, borbulhantes, termais. Da cidade mais ao sul vinham águas geladas, águas frias, águas de rocha. Porém, como essas duas águas viajavam em arquedutos alguns quilômetros para chegar em Laodiceia, a água que saía da cidade ao norte, quente, esfriava. E a que saía da cidade mais ao sul, fria, esquentava. De maneira que a água quente esfriava e chegava morna. A água fria esquentava e também chegava morna. De maneira que era normal laodicenses servirem para os seus visitantes copos com águas mornas. E o problema é que água quente presta, água gelada também presta. Agora a água morna adoece. Não tem coisa melhor do que beber um chá feito com água quente. Chá feito com água gelada também é bom. Agora um chá feito com água morna dá náuseas, adoece, dá enjoo e causa vômito. Então esta era a condição desta igreja, irmã Aparecida. Esta igreja tinha roupas, esta igreja tinha ouro, e esta igreja tinha pomada para os olhos, mas essa igreja não tinha água, e a que tinha era morna. Jesus então vai agora se apresentar para esta igreja. E observe os senhores e as senhoras, que Jesus vai se apresentar a esta igreja como o Amém. Estas coisas diz o Amém. Por quê? Jesus se apresenta em Laodiceia como o Amém. Simples. O Amém termina a oração. O Amém encerra a oração. O Amém fecha a oração. O Amém acaba o culto, acaba a reunião, acaba a oração. De maneira que a palavra Amém está relacionada com aquilo que é último. Amém está relacionado com aquilo que está acabando, que fecha, que encerra
Quando Jesus se apresenta para Laodiceia, que representa a igreja de hoje, como o Amém, ele está dizendo: vocês são a última igreja. A história da igreja na terra acaba em vocês. A era da igreja militante na face da terra encerra na sua geração. Jesus está dizendo para Laodiceia e para nós: vocês são a igreja que estarão aqui na terra no dia que eu voltar. Eu não tenho dúvida que eu estou pregando hoje à noite para a igreja do Amém. Eu não tenho dúvida que eu estou diante da última geração de crentes na face da terra. Esta é a geração do Amém. Esta é a geração do encerramento. Esta é a igreja que vai ver o céu se abrir, a trombeta tocar e o Cristo dizer: sobe para aqui. Onde está a igreja do Amém? Diga para duas pessoas do seu lado: nós somos a última igreja. Abre o som para mim, querido. Alivia o compressor. Diga para alguém do seu lado: nós somos a última igreja. Diga: nós somos a igreja do Amém. A maioria dos que me ouvem hoje à noite não darão lucro às funerárias e não descerão à sepultura, mas subirão aos céus com corpo glorificado, juntamente com os santos ressurretos. Quem crê nessa palavra, levante a mão, abra a boca e dê um brado de glória a Deus. A palavra Amém também quer dizer verdade. É desse jeito, é assim mesmo. E ele também se intitula como a testemunha fiel e verdadeira. Ei, quando Jesus se apresenta a Laodiceia como o Amém, palavra que significa verdade, e como a fiel e verdadeira testemunha, ele está dizendo: preparem-se para ouvir algumas verdades. Estas são as últimas palavras de Jesus para a igreja. Palavras duras, é verdade. Palavras de repreensão, é verdade. Palavras de alerta, é verdade. Mas antes de falá-la, antes que alguém discorde, antes que alguém torça o bico, antes que alguém fique magoado, ele está dizendo: o que eu irei falar para vocês é a mais pura verdade. A terceira parte da carta é a parte da condição. Jesus vai começar a revelar qual era a condição da igreja de Laodiceia. Ouça-me, conheço as tuas obras. Diga bem forte: obras. Para 5 igrejas Jesus diz esta frase: conheço as tuas obras. Se Jesus diz para 5 igrejas: conheço as tuas obras, isto significa
que as obras são importantes. Pastor, mas a salvação não é por obras, é pela graça mediante a fé. Claro, mas a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Então as obras são importantes. Tanto é verdade que Jesus diz 5 vezes: conheço as tuas obras. Só que existem 2 tipos de obras. Número 1, obras boas. Número 2, obras más. Se você ler as 7 cartas, você vai descobrir que as igrejas que Jesus elogiou foram as igrejas que mais passaram tribulação. Eu vou repetir isso aqui. Eu acho que alguém não ouviu. Se você ler as 7 cartas, você vai descobrir que as igrejas que Jesus mais elogiou foram as igrejas que mais foram atribuladas. Porque boas obras trazem tribulações. Por outro lado, as igrejas que Jesus não fez nenhum elogio, Sardes e Laodiceia, também são igrejas que não são mencionadas nenhuma tribulação. Ai, ai, ai. As igrejas que Jesus elogia estavam sendo atribuladas, mas as igrejas que Jesus não elogia estavam em paz. Estou rico, abastado, não tenho falta de coisa alguma. Ei, parece estranho. Quem está fazendo certo está passando por tribulações, mas quem está fazendo tudo errado está em paz. Ei, boas obras trazem tribulações, de maneira que más obras não trazem tribulações. O diabo não gosta de uma igreja que tem boas obras. E como o diabo não gosta de boas obras, ele se levanta contra quem tem boas obras. Ele persegue quem tem boas obras. Ele envia problemas para quem tem boas obras. Mas quem tem más obras, o diabo não persegue. Quem tem más obras, o diabo não atribula. Vou dizer, quem tem más obras, o diabo deixa em paz. É o que eu chamo de a paz do diabo. Tem 2 tipos de igreja. Eu sinto autoridade para falar. A igreja que vive na paz de Cristo e a igreja que vive na paz do diabo. Se você não passa luta, se você não passa prova, se você não passa tribulações, significa que o diabo deixou você em paz. Se o diabo te deixou em paz, é porque você não tem boas obras. Não se orgulhe como Laodiceia de não passar por problemas. Não se orgulhe como Laodiceia de não passar tribulações. Tribulações são um bom sinal. Falta de tribulação
são um mau sinal, porque a paz de Jesus é a paz que a gente sente em meio à guerra. Alguém se levantou ali para dar glória, eu vou repetir. Quando você chegou aqui, e quando o culto acabar, a frase que mais vai ser dita aqui vai ser a frase: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Está todo mundo na guerra, mas é a paz do Senhor. Está todo mundo na luta, mas é a paz do Senhor. Problema, paz do Senhor. Enfermidade, paz do Senhor. Porque paz do Senhor não é ausência de guerra. Paz do Senhor é vitória na guerra. Vitória na guerra. Vitória na guerra. Agora, se tiver um crente aí que não passa tribulação, não lhe dê a paz do Senhor, lhe dê a paz do diabo. Porque se ele não passa por tribulações, significa que o diabo o deixou em paz. E uma coisa é estar na paz de Cristo, outra coisa é estar na paz do diabo. A paz de Cristo é vitória em meio às guerras. A paz do diabo é ausência de guerras. Diga para o seu vizinho: se você não passa tribulação, reveja as suas obras. Boas obras geram tribulação, mas fique tranquilo, aqui na terra, prepare para dar uma maior glória a Deus da noite, porque aqui na terra, boas obras geram tribulação, mas lá no céu, boas obras geram galardão. Só quem está entendendo esta palavra, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Deus está dizendo: aqui na terra as tuas obras podem até gerar tribulação, mas lá no céu as suas boas obras irão gerar galardão. Aqui tribulação, no céu galardão. Agora, repita comigo, diga assim: boas obras produzem tribulações, tribulações produzem glória. Quem não tem boas obras não tem tribulação, e quem não tem tribulação não tem glória. Porque a Bíblia diz, e Paulo escreveu, que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Levante a mão. A tribulação de hoje está produzindo a glória de amanhã. Agora dê um glória gostoso, porque a tribulação é leve, mas a glória é pesada. A tribulação é passageira, mas a glória é eterna. Jesus está dizendo: conheço as tuas obras e sei que não és nem frio e nem quente. Vai doer só um pouquinho agora, mas você prometeu que ia dar glória. Sei que tu não és nem frio e nem quente. Aí Jesus diz:
quem me dera que vocês fossem ou frio ou quente, mas visto que tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ei, geralmente o frio é tido como o desviado, o que não quer nada com nada, o que decidiu que não vai fazer, que não vai ser nada. Esse é o frio. Geralmente o quente é o pentecostal, é o avivado, é o fervoroso. E geralmente o morno é o que está com um pé na igreja, outro no mundo. É o que não é nem uma coisa, nem outra. É o que está cocheando entre dois pensamentos. Mas eu acho muito estranho frio significar o desviado, o que não quer mesmo, o que não quer nada com nada, e Jesus falar: quem me dera que vocês fossem frios. O que me leva a crer que ser frio é algo bom. Igualmente, ser quente é algo bom. Jesus diz: eu queria que vocês fossem ou frio ou quente, porque o problema aqui não é ser nem frio nem quente, é ser morno. Pastor, o que é ser frio? E o que é ser quente? E o que é ser morno? Lá vai. Jesus, na verdade, está dizendo assim, ó: eu conheço vocês, e eu sei que vocês não estão nem com frio e nem com calor. Vocês estão mornos. E daí que o frio incomoda, o calor também incomoda, mas a mornidão acomoda. Quem está com frio está incomodado, e quem está incomodado ora. Quem está incomodado jejua. Quem está incomodado, irmã Eliane, vai para a consagração, vai para a vigília, busca a face de Deus. Quem está incomodado, clama. O calor também incomoda, e quem está incomodado, ora. Alguém está entendendo? Quem está incomodado, jejua. Quem está incomodado faz alguma coisa, busca, ora, clama, pede, abre a boca, dá glória, clama, está incomodado. Mas quem não está nem com frio, nem com calor, não está incomodado, está acomodado. E o pior é que aquele conforto, rico sou, não tenho falta de nada, não tenho doença, não tenho problema, está tudo bem, estava tornando aquela igreja indiferente. Não oravam mais, não jejuavam mais, não buscavam mais, iam para o culto quando davam, e quando iam para o culto ofereciam um culto morno, uma pregação morna, um louvor morno, uma oferta morna, de quem não está nem aí, tanto faz como tanto fez. Aí Jesus diz: eu preferia que vocês estivessem desconfortáveis. Eu preferia
que vocês estivessem ou com frio ou com calor, e aí vocês me buscariam, aí vocês buscariam a minha presença. Mas como vocês estão na zona de conforto, vocês não oram mais, não buscam mais, não glorificam mais, não exaltam mais. Aí Jesus está dizendo: será que eu vou ter que mandar frio? Será que eu vou ter que mandar calor? Será que eu vou ter que mandar uma pandemia de novo? Será que eu vou ter que fazer você perder um parente? Será que eu vou ter que te botar no leito? Será que eu vou ter que te mostrar um diagnóstico de câncer para você tomar vergonha na cara e sair dessa zona de conforto e buscar a minha face e buscar a minha presença? A voz para mim. Pegue na mão de alguém do seu lado. Pegue na mão de alguém do seu lado. Agora balance a mão dele, balance a mão dela. Incomoda ele. Vai, incomoda ela. Não, isso aí você não está incomodando. E diga: Jesus vai precisar te incomodar para você sair dessa zona de conforto. Jesus vai precisar te incomodar para você parar de dar um glória morno. Jesus vai precisar te incomodar para você parar de ser um crente morno. Só quem vai sair da zona de conforto, levante a mão e dê um brado de glória a Deus, sai hoje dessa mornidão. A palavra está entrando. A palavra está entrando. A palavra está entrando. Isso. Sai da zona de conforto. Chega de um culto morno. Quando o crente está acomodado, está tudo bem, está precisando de nada, não tem problema. Como é que está lá na tua casa? Não está nem frio nem quente, está morno. Como é que está a família? Nem frio nem quente, está morno. Como é que está o ministério? Nem frio nem quente, está morno. E a saúde? Nem frio nem, está tudo confortável. Aí ele vem para o culto, para dar glória é uma briga, para levantar a mão é uma briga, para cantar o hino é uma briga. Agora quando ele está com frio ou com calor, quando ele está com problema em casa, ele vem para o culto, ele é o primeiro a adorar, é o primeiro a clamar, é o primeiro a abrir a boca. Quem está entendendo esta palavra? Eu queria. Jesus está dizendo: não é pecado conforto. O pecado é quando o conforto te tira da minha presença. Aí Deus está dizendo: se o conforto te tirar da minha presença, eu vou mandar desconforto. Porque eu te firo, mas não te perco. Aí tem duas maneiras de sair da zona de conforto. Maneira número 1: ou ele manda o frio e o calor para você experimentar na pele o frio, experimentar o calor da prova. Ou tem um jeito mais fácil. Qual? Ouvindo a voz, se levantando da zona de conforto e abrindo a porta para ele, porque ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo esta noite: eu estou tentando chamar a sua atenção.
Entra congresso e sai congresso, e eu estou tendo dificuldade de chamar a sua atenção. Entra culto e sai culto, e eu não consigo chamar a sua atenção. Entra escola dominical, sai escola dominical. A minha palavra fala, o pregador vem, e o pregador fala, e a mensagem desce, e a revelação desce, e o culto acontece, e a unção vem, mas não tem nada que faça você ouvir a minha voz. Eu estou batendo na porta, você me trancou do lado de fora da minha própria casa. Aí Deus está dizendo: será que eu vou precisar chamar a sua atenção de outra forma? Será que eu vou ter que mandar um acidente, um desastre, uma catástrofe, para chamar a tua atenção, para te tirar dessa mornidão, dessa zona de conforto? Ou será que você vai pelo jeito mais fácil? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ei, tem duas maneiras. Quantas maneiras? Não ouvi. Tem alguém aí? Tem duas maneiras. Quantas maneiras? De alguém pedir para entrar em sua casa. Número 1, batendo na porta. Número 2, chamando. De maneira que quem opta por bater não chama. Alguém entendeu? E quem opta por chamar não bate. Mas aqui a urgência é tão grande que ele está batendo e está chamando. Está chamando e está batendo. Está batendo e está chamando. Está chamando e está batendo. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Aí ele diz: quem dera fosse frio ou quente. Quem me dera que vocês estivessem passando prova, problema, situações difíceis. Aí vocês sairiam dessa mornidão espiritual. Mas visto que não estás nem com frio, nem com calor, tu és morno, e este conforto te afastou da minha presença. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí ele diz assim, ó: pois tu dizes, estou rico e abastado, não tenho falta de nada, e tu não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. O pior problema de Laodiceia não é ser pobre, não é ser cega e não é ser nua. O pior problema de Laodiceia é esse aqui, ó: e tu não sabes. Ela é pobre e pensa que é rica. Ela é cega e pensa que está vendo. Ela está nua, mas está se achando vestida. Ela está indo para o inferno, achando que está indo para o céu. O crente Laodiceia é aquele crente que a gente termina de pregar e diz: quem precisa de um conserto, vem na frente. Ele não vem. Por que não vem? Porque ele não sabe que precisa. Às vezes aquele que vem nem precisa tanto como o que não vem. A diferença é que o que não vem não sabe que tinha que vir.
E aqui está o primeiro defeito dessa igreja. Essa igreja é cega. Essa igreja é o quê? Cega. E cegueira no primeiro século estava associada à pobreza. Ela é cega e pobre. E como naquele tempo roupa era caro, pobre não podia comprar. Ela é cega, pobre e nua. Aí alguém diz: o pior cego é o que não quer ver. Discordo. O pior cego é o que não sabe que é cego. Eles eram cegos, mas não sabiam que eram cegos. E porque não sabiam que eram cegos, estavam querendo andar sem ajuda. Estavam se achando sem necessidade de nada. Aquela igreja era uma igreja cega. Mas o pior, além de cega, aquela igreja também era surda. Me prova que era uma igreja surda. Eu provo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, porque não estavam ouvindo. Se alguém ouvir, porque não estavam ouvindo a minha voz. Uma igreja cega e surda. Dá para piorar? Dá. Por quê? Quem é surdo também é mudo. Porque quem não aprende a ouvir também não sabe falar. E o problema de uma igreja surda é que essa igreja também é muda. E uma igreja muda não prega. Uma igreja muda não evangeliza. Uma igreja muda não cumpre a sua missão básica, que é ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos diante de uma igreja cega, surda e muda. Mas diante de uma igreja cega, surda e muda, Jesus me trouxe aqui para dizer: Efatá, que quer dizer abre-te. Diante de uma igreja cega, surda e muda, Laodiceia, Jesus está dizendo: quem tem, ou seja, quem ainda tem ouvidos para ouvir, ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Neremia choramando de calabaia céu. Erimiando rebaia choramando de calabasurabai. Aonde houver um ouvido tapado, se abra agora. Aonde houver um ouvido espiritual tapado, seja aberto agora. E aonde houver uma língua presa, salte desta boca agora e dê o maior brado de júbilo, de glória a Deus. Jesus está dizendo: nesta última hora eu vou curar cegueira, eu vou curar mudez e eu vou curar surdez. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê.
Só crê quem ouve a voz. Só crê quem ouve a voz. Só crê quem ouve a voz. Conselho, solução. Porque Jesus não vai apontar o problema sem apontar a solução. Ele diz: já apontei o problema: cegueira, nudez e pobreza. E é interessante que eles diziam: somos ricos. Mas Jesus está dizendo: vocês são pobres. Esmirna dizia: sou pobre. Aí vem Jesus e diz: vocês são ricos. Ei, não se engane com a avaliação humana. Normalmente, a avaliação divina é oposta à avaliação humana. Para os homens, Esmirna era pobre. Para Deus, Esmirna era rica. Para os homens, Sardes estava viva. Para Deus, Sardes estava morta. Para os homens, Laodiceia era rica, mas para Deus, Laodiceia era pobre. Deus está desfazendo as aparências. As máscaras estão caindo. E nesta última hora, Deus vai mostrar quem é pobre e quem é rico, quem está vestido e quem está nu, quem está vivo e quem está morto. Tu dizes: sou rico, mas é pobre. Vocês têm aí medicina para os olhos, mas vocês são cegos. Vocês têm fábrica de lã, mas vocês estão nus. Aí Jesus vai dar a solução para o problema. Aconselho-te que de mim. Eu gostei desse aleluia, vou repetir. Aconselho-te que de mim compres. Vocês não gostam de comprar? Eu quero ver vocês comprar de mim agora. Jesus está dizendo: o que a minha igreja precisa, não tem no shopping, não tem no parque, não tem no show, não tem na mídia, não tem lá fora, não tem no banco. O que a minha igreja precisa só pode ser encontrado em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. Aconselho-te que de mim compres. Espera aí, pastor, não é de graça? A salvação não é de graça? É. E porque ele disse: de mim compres, que a salvação é de graça, mas o azeite tem que comprar. Dai-nos dos vossos azeites, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Que azeite? Vai comprar, paga o preço. Só que o preço aqui não é dinheiro, o preço aqui é oração, jejum, santificação. Deixa eu ver quem tem para comprar, quem tem para comprar, quem tem para comprar, quem tem para comprar. Jeová está dizendo: no banco do céu não é dinheiro, no banco do céu é oração, jejum e santificação. Tem para comprar? De mim compres o quê? Ouro, lá vai
refinado no fogo. Alguém entendeu? Não é possível, pelo menos 2 ou 3 entenderam. Aquela igreja não era nem fria e nem, porque o frio incomoda e a quentura também incomoda. Aquela igreja era morna. Aí Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Olha o calor aí. Olha o calor chegando. Olha o calor chegando. Olha o fogo. 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 Eu vou provar sua fé no fogo. Eu vou ver se tu é crente mesmo, é no fogo. Eu vou ver se você é fiel mesmo, é no fogo. Vou ver se você é irmã de oração mesmo, é no fogo. Mas fica tranquila, eu vou entrar com você dentro do fogo. Eu vou passear com você dentro do fogo. Eu vou te tirar de dentro do fogo sem nenhum fio de cabelo queimado. Quem está entendendo essa palavra? O fogo da prova nos esquenta e forja o nosso caráter. Quer ser rico? Quero. Ouro refinado no fogo. Quer enxergar? Quero. Compre de mim colírio para os teus olhos. Quer se vestir? Quero. Compre de mim vestes brancas. Diga forte: vestes brancas. Diga mais uma vez: vestes brancas. Lembra que eu disse que a fábrica de roupa que havia em Laodiceia era feita com lã de ovelhas pretas? De maneira que a roupa da moda de Laodiceia era preta. E em um julgamento, os réus deveriam se vestir de preto. Eu vou repetir isso aqui. Nos tribunais da época, os réus deveriam comparecer ao tribunal vestido de preto. Se ele fosse condenado, ele era despido. Mas se fosse absolvido, recebia vestes brancas. A igreja de Laodiceia chegou no tribunal de Jesus como réu, vestida de preto, foi condenada e despida, mas Jesus termina dizendo: ainda tem esperança, eu quero te vestir de vestes brancas. Dê a mão à sua irmã, dê a mão ao seu irmão e diga: nós estávamos de preto. Diga: nós éramos réus. Diga: nós fomos despidos da glória. Nós fomos condenadas, mas na última hora, diga no amém, Jesus entrou no tribunal, perdoou a minha culpa e me vestiu de vestes brancas, 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 brancas. Só quem está vestido de vestes de perdão.
aqui de vestes pretas, no banco dos réus. Alguém entrou aqui nu, culpado, condenado, mas se arrepender, vai sair daqui de vestes brancas. De vestes brancas. Três problemas: pobreza, nudez e cegueira. Jesus diz: para a pobreza eu tenho ouro, para a nudez tenho vestes brancas, e para a cegueira tenho colírio. A igreja tem o problema, eu tenho a solução. Sexta parte, caminhando para encerrar. Promessa. Saudação, apresentação, condição, problema, solução. E sexto, promessa. E toda promessa termina com a frase: ao vencedor. Tem aqui? Eu vou falando e tu vai dando glória. Éfeso, ao vencedor. Esmirna, ao vencedor. Pérgamo, ao vencedor. Tiatira, ao vencedor. Sardes, ao vencedor. Filadélfia, ao vencedor. E até Laodiceia termina com ao vencedor. Deus está dizendo: não importa o teu pecado, você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Cadê os vencedores? Morte espiritual vai vencer, frieza vai vencer, mornidão vai vencer. Eu não sei qual o seu problema. Uma coisa eu sei: você vai vencer. Agora se prepara para dar um glória para chegar no trono. Por quê? Porque cada promessa que ele faz, ele aumenta a promessa. Ou seja, a segunda igreja recebe uma promessa maior que a primeira, a terceira maior que a segunda, a quarta maior que a terceira, a quinta maior que a quarta, e nós somos a última. Vou repetir para ver se você aumenta o glória. Nós somos a última. Quais são as 7 promessas? Lá vai. Eu vou citando. E de acordo com o tamanho da promessa, você vai aumentando glória. E não se esqueça, a última promessa é para nós. Lá vai. Para a igreja de Éfeso, Jesus prometeu a árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, Jesus prometeu a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, Jesus prometeu o maná escondido. Já entrou comida na história. Para a quarta igreja, Pérgamo, Jesus prometeu o cetro.
Para a quarta igreja, Jesus prometeu. Para a terceira igreja, que é Pérgamo, Jesus prometeu o maná escondido. Para a quarta, que é Tiatira, ele prometeu o cetro de ferro. Começou com a árvore, passou pela coroa, passou pelo maná, já está no cetro. Para a quinta igreja, ele prometeu as vestes brancas. Para Filadélfia, Jesus prometeu as colunas do santuário. Quando chegou na Laodiceia, que é a última igreja, que somos nós, o pai olhou para o filho e disse: tu já prometeu árvore, já prometeu coroa, já prometeu cetro, já prometeu até o templo. Vai prometer o que agora, Jesus? Agora eu vou prometer o que eu tenho de mais precioso aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pode deixar aqui. Tem um teclado aí? Tem um teclado? Vou orar. Mas deixa eu encerrar aqui. Aí você entende João 14. E se entender, dá um glória maior que esse. Não turbeis os vossos corações, mas credes em Deus, e credes também em mim. Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Você não entendeu. Isso aqui não é uma cadeira. Isso aqui não é uma poltrona. Isso aqui é um lugar. Jesus está dizendo: eu não vou preparar morada, porque morada já tem. Jesus não está dizendo: eu vou preparar-vos casa, porque casa também já tem. O que eu vou preparar para vocês é um lugar. Eu vou preparar para vocês um lugar, porque assim como eu sentei, você também vai sentar. Só quem vai sentar no trono eu vou fazer o que Deus está mandando. Eu vou fazer o que Deus está mandando. A minha saúde está muito fraca, mas eu vou fazer o que Deus está mandando. Urabai. Mesa, trono, ceia, céu. Primeiro, Jesus diz: ouve a minha voz, abre a porta, deixa eu entrar na tua casa e se assente comigo à mesa para cear. Depois ele diz: e aí, quem vencer comigo na mesa,
eu far-lhe-ei sentar comigo no trono. Quem não se assenta à mesa não vai sentar no trono. Vou traduzir para ver se você dá glória. Quem não ceia aqui não vai sentar no trono lá. Mas quem tem comunhão na mesa vai se assentar com Jesus no trono. O trono é para quem tem mesa. Quem tem mesa também tem trono. Pergunte para o seu vizinho: tem mesa? Mesa fala de comunhão. Trono fala de exaltação. Jesus está dizendo: a igreja que ceia comigo na mesa aqui vai se assentar comigo no trono lá. O trono era largo, cabia um à direita e outro à esquerda. Por isso Tiago e João disseram: Senhor, no teu reino, permita que um de nós se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus olha para Tiago e João e diz: não vos compete assentar-se à minha direita e à minha esquerda, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda é para aqueles que o Pai elegeu desde a fundação do mundo. Diga para alguém do seu lado: se você tem mesa, você também vai ter trono. Fechamento. Mensagem de alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem calar o pastor da igreja, mas ninguém vai calar o Espírito, não, igreja. Podem fazer leis para tentar calar a igreja. Quero ver calar a voz do Espírito dentro da igreja. Assim diz o Senhor na minha boca: ninguém vai calar a voz do Espírito. Quer você ouça, quer você não ouça, o Espírito vai continuar falando. Fala, Espírito. Fala, Espírito. Sopra, Espírito. Aonde tu queres, Espírito. Queremos ouvir a tua voz, Espírito. Ninguém vai calar a voz do Espírito dentro da igreja. E aí você descobre que a voz de Deus na igreja é a voz do Espírito. Deus fala na igreja através do seu Espírito. Essas são as últimas palavras de Jesus para a sua igreja no Apocalipse. E ele ratifica essas palavras dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque em pé. A carta começa assim: ao anjo da igreja